Bem-vindos ao nosso Losango às quintas. Bruno, damos-te as boas-vindas novamente. Estamos aqui para falar da Liga dos Campeões, da Liga Europa. Aproveitamos que a Liga Nós também está prestes a terminar a sua jornada e hoje foi dia de clássico entre o Benfica e o Porto. Também vamos falar aqui um bocadinho desses jogos da Primeira Liga, mas sem dúvida alguma que há notícias importantes que surgiram nos últimos dias e é por aí que vamos começar, nomeadamente o subsídio de desemprego de José Mourinho foi de curta duração porque já tem onde treinar na próxima época. Boa noite a todos os que nos estão a ouvir. O subsídio de desemprego não, porque ele vai continuar a receber ainda do Tottenham e tudo, ao que parece. Ele, cons- ele, cons- ele conseguiu um contrato que acho que é durante 2 anos, ainda recebe do Tottenham e só depois é que passa a ser único e exclusivamente a Roma a pagar o ordenado. Lá está, é a triste notícia da saída do Paulo Fonseca e que cai de pé, como costuma dizer, e hoje mais uma prova disso no Liga Europa, já lá vamos. Nada a apontar, na minha opinião, e já aqui várias vezes o disse ao trabalho do Paulo Fonseca, acho que fez um trabalho bastante competente com os ovos que tinha. A omelete não dava para ser melhor do que o que saiu, acho eu. Agora com o José Mourinho, vejamos o que é que vai mudar. Muito provavelmente o plantel será bem reestruturado. Vejamos se há papel para isso. Depois, José Mourinho com um plantel reforçado. Não digo que vá ser candidato ao título, mas se calhar vai ser Aos uma 4 equipa primeiros. um bocadinho mais complicada para andar ali na luta. Top 4. E Achas que chega lá aos 4 primeiros da Liga dos Campeões? É lá difícil está, de agora apontar com isso, mas o Mourinho conhecendo vai depender muito de como for o mercado este ano. já sabes Vejamos. que é que saiu esta semana, já hoje saíram os primeiros nomes, o Vinícius do Benfica e o Renato Sanches do Lille. Já só assim para começar. O E nem sequer acabou a época. O Mourinho já disse, e bem, ele é o treinador sobre quem mais se escreve. Portanto, isto agora, É quer verdade. dizer, o Vinícius, que quase não contou no Tottenham, agora vai ser a grande contratação para a Roma. Epá, Uma, é relativo, não sei, vejamos. Lá está, a Roma tem alguns jogadores emprestados também. Vejamos se alguns deles ficam, quem é que sai. Muito vai ter a ver com isso. Mas quando eu digo mercado, estou a falar também das outras equipas. Vamos ver se o Inter consegue manter a equipa que tem. Quem é que vai sair, quem é que entra. Falava-se da possibilidade de entrar o Agüero. aquilo está muito a mal a nível de dinheiro, disse o Zanetti hoje. Continuam com crise financeira Fala-se acentuada. sempre da saída do Lautaro. Isso já sucedeu também a notícia que o chinesinho, o dono daquilo, andava. Achas que o Lautaro Martínez sai do Inter? Ele Ah, teve pá, quase. Ele teve com um pé e meio no Barça, portanto. mas depois desta época, de Liga dos Campeões, candidato, se calhar Liga dos Campeões da próxima época, com o Lukaku ali ao lado, epá, é Ó uma Vasco, belíssima se oportunidade. alguém, se alguém chegar lá e pagar o dinheiro que o Inter pede, e Não se estou a for dizer um isso. clube, se for um clube com outro estatuto que o Inter não tem, chegar lá um Barcelona, um Real Madrid, um Bayern, um United, por exemplo, um City, achas que ele vai dizer que não? Não me parece. Por isso vejamos que é que as Juventus, como é que aquilo vai mexer. A Atalanta deve manter mais ou menos a estrutura que já lá tem, que não está nada mal. O Milan, vejamos como é que a coisa corre. E depois, lá está, a Roma será a partida daquelas equipas a seguir a mais capaz. Mas tudo vai depender também muito de como é que for ali o acerto. Temos o Malásio ainda com uma equipa bastante competente. O Nápoles, vamos a ver também quem vai para o lugar do Gattuso, que se fala que também vai sair, como é que vai ser, como é que não vai. Tudo isto vai mexer bastante e tal, e ter ali umas quantas equipas que estarão muito, muito lá por cima, mas pronto, é bom ver o José Mourinho de volta do campeonato que ele adora, no qual já foi muito feliz, e no qual, lá está, não digo que a Roma vá lutar pelo título,
mas vai ser se calhar bem mais chatinha durante o campeonato, vai ser bem mais complicado. Competições europeias, a Taça de Itália, por aí, para começar, e depois, lá está, se calhar mais um aninho para pôr o plantel ali ao jeito dele e depois logo se verá. E hoje também saiu, hoje ou ontem, já não tenho presente, outra também contratação a Ontem. nível. Foi ontem que saiu a notícia de outra contratação a nível de treinadores. Pepa vai ter a sua oportunidade num clube com mais história do que o atual, Passos Ferreira. Já assinou o contrato para a próxima época com o Vitória de Guimarães. Um prémio para o Pepa ou um desafio demasiado grande, ideal para ele? Como é que achas que isto se pode olhar para esta contratação do Guimarães? Acho que é em termos de vitória, faz sentido. Como eu digo, acho que não fez sentido foi a saída do treinador no momento em que foi, para colocar o Vini interino até o final da época. Mantinham lá o João Henrique até ao final e depois então Mal trocariam. por mal. Acho que faria mais sentido. Por o lado do Pepa, acho que é o reconhecer da época que ele fez. Apesar de agora ter vindo a perder um pouco de gás, mas, como nós falámos aqui, é fruto também da estabilidade e de estar numa posição em que, problema a expressão, não aquece nem arrefece, aquilo nem vai subir, nem vai descer. Para ela ficar. É cumprir calendário até ao final e pronto, não é muito mais do que isso. É o brilho profissional, ok, mas pá, a manutenção que seria aquele o objetivo apontado ao início estava garantido. Competições europeias, à partida também. Portanto, vai fazer mais o quê? Tá bom. Hum, e acho que será um desafio interessante porque, para já, o Pepe ainda é um treinador jovem, vai apanhar ali também um plantel bastante jovem, com muitos valores. Como nós falámos aqui no início da temporada, eram muitos jogadores novos ao mesmo tempo. Agora, já com uma época em conjunto, obviamente vai haver mais alguns acertos naquele plantel. Acho que falta ali um ponta de lança, alguém que marque golos regularmente. O Estupinhã foi ali recuperado e foi ali alguém que ainda disfarçou um pouquinho aquela lacuna, mas depois o Bruno Duarte tem vindo cada vez mais a perder, que até mostrou algumas coisas interessantes na temporada passada, tem vindo cada vez mais a perder espaço. Falta ali, na minha opinião, um ponta de lança mesmo, marcador de golos. De resto, a equipa até tem ali jogadores bastante interessantes, além de, obviamente, daqueles dois que nós já falámos várias vezes, do Marcos Edwards e do Ricardo Quaresma. Mas no André tem alguém com aquele carisma do Vitória. O Pepe é um jogador muito interessante. O Rochinha também muito competente. O André Almeida também é outro daqueles que sente aquela camisola como ninguém e que joga muito. É uma equipa muito, muito equilibrada e acho que é um bom desafio para o Pepe e com possibilidades de praticar um futebol atrativo, como ele gosta, com bola. E esperemos que finalmente Ricardo Quaresma e Edwards joguem ao mesmo tempo, de forma consecutiva, que acho que todos os adeptos de futebol gostariam de ver. Estamos todos à espera da mesma coisa. Das notícias dos bancos que já se sabem da próxima época, passamos para a Orlhuda, como diz o nosso Gilberto, que já tem os finalistas decididos. O City eliminou e bem o PSG e o Chelsea ultrapassa com, não vou dizer facilidade, mas sem grandes percalços. Um Real Madrid atípico completamente, nem parece surreal. Jogou pelo menos com menos um. O Hazard foi uma carta que não contou. Do lado do City, uma exibição sólida, a confirmar o que tinha feito em Paris. O que é que se pode esperar desta final, Bruno, depois destas meias finais? Obviamente o City é favorito, tendo em conta o que está a fazer no campeonato. Obviamente o City favorito. É mais equipa, tem mais individualidades, até tem mais treinador também, o que também ajuda.
O City lá está uma equipa e mais uma vez a jogar sem um ponta de lança, digamos assim. Mas aquele meio campo desta forma, para aquilo que o Pep tanto gosta de manter a posse de bola, é impossível. Ter ali o Fernandinho a virar quem for preciso. Deu-se ao luxo de não jogar com o Rodri. Depois com Gundogan, Bernardo, Phil Foden, De Bruyne e Mahrez, aquilo tira a bola, mas tira quando mandas para canto, porque de resto ninguém rouba a bola a estes rapazinhos. É complicado. De lá atrás a muralha mantém-se sólida. Ruben Dias e joga quem jogar ao lado dele, seja o Stone, seja o Laporte, é quase intransponível. O Ederson faz assistências para golo e pronto. E os laterais, Que passe. os laterais vão correndo a fazer ali o sobe e desce. Quando joga o Cancelo com um bocadinho mais de qualidade, o Walker mais à base do físico, do outro lado o Zinchenko, costuma dizer, salha fava, porque ele é muito bom médio, mas naquele meio campo lá está o amigo, se quer jogar vais lá para trás para o lateral, porque não tens hipótese. Pá, o Ruben Dias faz mais um jogo monstruoso, foi outra Homem vez do eleito jogo. o homem do jogo, e vi um comentário engraçado que dizia, pá, se no outro ano o Virgil ganhou a bola de ouro e teve por causa do impacto que teve na equipa do Liverpool e porque chegou à final e ganhou a Liga dos Campeões e enfim, se calhar o Ruben Dias arrisca-se a estar nos eleitos para a bola de ouro este ano. Vamos a ver, porque o impacto que ele teve, a solidez que ele tem mostrado, a personalidade que ele tem mostrado naquela equipa, arrisca-se a ganhar Liga dos Campeões e Premier League no mesmo ano. Com um bocadinho de sorte, o Europeu de Seleções também vai correr bem. Esperemos nós. Portanto, se calhar está ali. É que tem um bocadinho de lógica que foi dito. Aqui saliento, vamos ter 3 Tugas na final, de um lado, o Bernardo, o Cancelo e o Ruben. O Ederson também é quase Tuga. E lá está. Acho que esta equipa claramente é favorita. O Paris Saint-Germain, com as limitações que eu já tinha dito. Sem bater. Sem Mbappé, pior ainda. Neymar, o pai está on, mas acho que finalmente percebeu que a coisa para funcionar tem de ser a equipe e não é a vedeta sozinho que vai virar um jogo ou que vai ganhar uma competição, que era aquilo que eu devia ter percebido antes de sair de Barcelona, mas isso é só uma parte. Di Maria, infelizmente, manchou ali um bocadinho também a coisa com a expulsão. E uma expulsão absurda. Lá atrás, pá, mais uma vez, Marquinhos, o menos mal. Numa defesa, como eu já disse, que apesar de eu gostar muito do Florenzi, que na primeira mão não jogou, não sei como, porque acho que é o melhor lateral desta equipa, mas de longe. E o São Navas também não conseguiu safar a coisa. Portanto, aqui, tudo normal. O City a passar já era mais que, já, na minha opinião, já era esperado e toda a tranquilidade. O Chelsea com o Real foi fácil. Sim, acabou por ser fácil e o Chelsea claramente foi a melhor equipa na eliminatória. O Real, aqui a única coisa, lá está, a entrada do Hazard, tudo bem, o Hazard tem o estatuto que tem, é o jogador mais caro da história do Real, é digamos, perdi uma expressão, mas é um menino bonito do Zidane, que ele sempre o elogiou e sempre o quis, mas acho que a equipa vinha a funcionar muito bem da forma que estava, com o Vinícius e o Benzema mais na frente e com o Valverde a fazer aquela... Nem era extremo, nem era médio, a fazer ali aquele meio termo que equilibrava muito a equipa e, por outro lado, quando ia para o ataque, desequilibrava o adversário, porque ninguém percebia muito bem onde é que ele ia aparecer. Se ia aparecer na ala, se ia aparecer no meio. Acabou ali um bocadinho com isso. Nacho, lateral direito. Epá, lá está, o Nacho é fabuloso, mas também, com as lesões todas que houve, era o que havia, como se costuma dizer. Mas tendo o Odriozola no banco, não percebo muito a ida do Nacho para lateral direito.
Mas o que é que deu ao Zidane? Num jogo que tinha que fazer isto. Eu, por exemplo, via mais. Se ele não queria pôr o Vinícius, por exemplo, em vez do Hazard, punha o Asensio, uma coisa qualquer, mas pá, o Hazard não está em forma, não está. Faltou uma carrada de jogos este ano por lesões, porque ele tem aquelas lesõezinhas sem jeito nenhum, nunca chega em forma na pré-temporada. E isto tem aquele comportamento no final do jogo, mas já foi no final do jogo. Já lá ia chegar. Aquela vergonha de desempenho, Já não lá tem ia noção do chegar. que é que está a fazer. Eu acho que Hazard é aquele tal jogador que tem um talento formidável, mas faz um money grab e pronto, e se eu jogar jogo, se não jogar não jogo, azar de caraças, olha, esqueço-me que estou no Real Madrid, que é só provavelmente o maior clube do mundo, e deixo-me aqui estar na boa. E acho que Zidane deixou-se ir um bocado naquilo que tu disseste, é um menino bonito dele, é um jogador que ele adora ver jogar, e qualquer um de nós adorava o Hazard no Chelsea, que aquilo foi gols e assistências fabulosas, só que o Hazard neste momento é um jogador perfeitamente inconsequente. E acho que Zidane entregou uma eliminatória da Liga dos Campeões na segunda mão, um jogo de meia-final, por ter apostado num jogador que não estava minimamente enquadrado com aquela equipa. Mas isto lá está, é a minha opinião. Vale aquilo que vale. Não acho que tenha sido só pelo azar. Toda a equipa jogou de menos e houve ali também muitos erros. Quero também dar aqui um bocadinho de mérito ao Chelsea. Aquela frente de ataque funcionou muito bem. Pá, o Mason Mount e o Kai Havertz. É dizer o quê? Este Mason Mount, lá está, é um miúdo. É um miúdo. Lá está, é jovem, mas já tem uma maturidade e tem uma forma de ver o jogo e de encarar, de Sabe jogar? enfrentar um Sabe jogo. É jogar? uma coisa impressionante. Depois, lá está, quando vais ao banco buscar Pulisic e Ziyech E para o meter na Kanté? frente, está E o tudo bem. Kanté? Isso já é uma coisa à parte, estamos a guardar um Credo. bocadinho mais à frente. Continuo sem perceber o Jorginho na equipa em vez do em vez do Kovacic. Se bem que o Kovacic agora estava lesionado, portanto tem desculpa. Se bem que esta opção para mim não faz sentido. O Azpilicueta à lateral é outra que, epá, principalmente para fazer o corredor todo, o Reece James dá-lhe 20-0. Acho que o Azpilicueta no trio de centrais faz sentido, até porque dá um bocadinho mais de velocidade ainda àquela defesa. O Kanté é o meio campo de uma equipa, pronto, não é preciso mais ninguém. O Kanté sozinho dá conta do recado e depois ainda ajuda lá na frente. Epá, e veio também a público uma foto engraçada, por acaso, da altura da formação do Chelsea, em que aparece o Pulisic e o Mason Mount, dois miudinhos, dois teenagers, que agora estão juntos novamente e a dar cartas. Do outro lado, epá, lá está, a atitude do azar no final do jogo. Bale 2.0, mais ou menos isso. Não, isto é outro nível. Isto é outro nível. Com a diferença que o Bale, apesar de tudo, tudo bem, preferia jogar golfe a jogar futebol, mas estava em forma. O Hazard normalmente está em forma porque o Redondo também é uma forma, portanto também conta. Mas eu percebo que tudo bem, ele foi muito feliz no Chelsea, conhece quase todos aqueles jogadores e é amigo deles, ok. Mas depois de seres eliminado numa meia-final da Liga dos Campeões, não podes estar a rir com os teus amigos como se nada fosse. Ponto número 1. E aqui, mas lá está, a Hazard pode ter o estatuto que tiver, mas perdoem-me, aqui eu sou o Sérgio Ramos, eu agarrava nele, ia para a goela, ia para dentro do balneário, que era um instante. Estavas encavado. Ponto. Um capitão de equipa aqui tinha que se impor. E para dar o exemplo, eu imagino o que é que seria isto no Milan, o Hazard fazer uma destas com o Zlatan ao lado. Ou com o Jorge Costa na altura do Foco do Porto. Por exemplo, já nem ia por aí. Estava a falar mesmo do jogador da atualidade. O Roy Nós Keane. falámos aqui bem da influência dele na Patrick equipa, Vieira. o exemplo que ele dá a todos os colegas. Uma atitude destas era logo, oh filho, com o Maldini, com o Totti, com o Puyol. Um Puyol ver uma coisa destas, agarrava nele, olha, caminho lá para dentro, faz uma figura, comem descontos dentro do balneário. Não faz sentido. E provavelmente assinou também aqui o despacho dele, porque
os adeptos vão-lhe cobrar, mas cobrar. Eu não estou a ver E o azar de ter paz e descanso em Madrid tão cedo. ou ele Se ele entra na jogar, próxima época mesmo numa forma brutal, isso não vai ou acontecer. então vai só devê-la muito rapidamente, apesar do Zidane gostar muito dele, mas o Florentino também vai-lhe ficar um bocadinho atravessado e os adeptos vão começar a moer. Ah, E quando os adeptos ali moem, o Florentino Vamos, faz a vontade. vamos ver qual é que é o destino, porque eu duvido que Hazard volte a calçar na próxima época as botas com um equipamento do Real por cima. Sérias dúvidas mesmo. De qualquer das formas, ahm, esta época o Real já não vai prosseguir a sua trajeto na Liga dos Campeões, vai só focar na La Liga, onde tem o seu trabalho também bastante definido, vamos dizer assim. Tem muito agora que recuperar. Eles e o Barcelona se querem ultrapassar o Atlético de Madrid. E de La Liga saiu também uma das equipas que foi finalista, que será finalista da Liga Europa deste ano. O Villarreal eliminou o Arsenal, empatou a 0 hoje em Londres, enquanto que a Roma de Paulo Fonseca, nas despedidas, venceu o United por 3-2. Os 2 gols de Cavani não foram suficientes. Também não é nada surpreendente, depois da primeira mão, os 6-2 em Old Trafford e os 2-1 do Villarreal. Era o que estava à espera, Bruno. Uma final que vai ser bastante interessante a ser disputada entre as duas equipas muito boas. O Villarreal passou com todo o mérito o Arsenal, apesar de ter sofrido e muito para segurar este resultado, para segurar a eliminatória. A dada altura, principalmente naqueles minutos finais, o submarino amarelo estacionou, não foi o submarino, foi a armada toda em frente à baliza e aguenta aqui, bola como ela vem, como ela vai, tira daqui e é E aguentar siga. o lutadinho e a sofrer e pronto, e foi o que teve de ser. O Arsenal também não teve arte nem engenho para marcar ali um golinho. E o Unai Emery, mais uma final da Liga Europa, também já não é novidade. E apesar de serem, quanto a mim, underdogs, mas lá está, ter ali o Unai Emery, se calhar dá-lhes ali uma pontinha de mais esperança para a final. Na outra meia final, pá, eu acho que aqui é o grande elogio ao trabalho do Paulo Fonseca. E como eu disse há pouco, cai de pé. Porque depois do resultado horrível da primeira mão, era fácil os jogadores terem deixado os braços cair e irem para ali, tipo, ok, siga, não vale a pena. E não, foi exatamente o contrário. Esta equipa lutou, correu, ainda por cima, apanham-se a perder no final da primeira parte. hum, e conseguiram sempre na segunda parte. Deram a volta, lutaram, correram, nunca desistiram. Parecia que o resultado estava ali 1-1 ou 2-2, estava ali um resultado equilibrado, que não estava todo. Isto acabou 8-5 na eliminatória. Ainda mandaram o Mkhitaryan, mandou uma bola ao poste, por aí fora, ou seja, tiveram montes de oportunidades, mostraram uma atitude brutal e isso também tem de ser trabalho do treinador. Do outro lado, o United, com alguma rotação também nos jogadores, jogou o Bailey, entrou depois também o Alex Telles, jogou o Van de Beek, que lembrou-se que aquele existia, que o rapaz estava ali, tem algum jeito para a coisa. O Monsieur Pogba fez mais uma exibiçãozinha daquelas do venho aqui fazer um frete e tal. E depois acabou por sair e o Matite estabilizou e muito a equipa. Ajudou ali a acalmar e a estabilizar a coisa. Um, Mérito também para o United. Passa com... Foi a melhor equipa, sem dúvida. Se bem que a Roma, lá está, teve aquela segunda parte horrível em Old Trafford, porque lembro-me que ao intervalo a Roma estava a ganhar 2-1 Uhum. e acaba por ir perder 6-2, que foi uma segunda parte completamente fora de qualquer contexto. Mas sim, o United teve mérito, conseguiu um resultado super volumoso e agora na segunda mão controlou e geriu a vantagem. Mais uma vez, elogiar o Paulo Fonseca numa semana atípica e super complicada.
conseguiu que a equipa estivesse ligada, que fizesse uma boa exibição, que mostrasse caráter, que mostrasse personalidade e pá, numa conferência de imprensa, por exemplo, da divisão do jogo, em que ele respondeu mais Perguntaram. perguntas sobre o Mourinho do que propriamente sobre o jogo que ia jogar, diz um bocadinho. E ele, tranquilo, fez o papel dele, fez o trabalho dele e mais uma vez e vai fazer até ao final da época. E isto só merece elogios e acho que também muito em breve terá clube onde treinar e terá a possibilidade de desenvolver o seu trabalho. Tem qualidade e tem capacidade para o fazer. Esperemos que sim, que o Paulo merece todo o sucesso. Das funções europeias, vamos falar, para fechar o nosso episódio de Losango às Quintas, da Liga NOS. Farense empatou com o Guimarães há bocadinho. O Sporting deu um passo gigantesco para a conquista do título ao ganhar contra o Rio Ave. E hoje houve clássico na Luz, aparentemente com muita polémica. Eu não vi o jogo, Bruno, sou-te sincero, apenas vi as gordas da internet nos portais e nos chats noticiosos. Um empate a uma bola entre o Benfica e o Futebol Clube do Porto. Serão talvez os resultados que mais destacaria, estes três que eu te falei. A análise ao que é que foi o clássico, a vitória do Sporting, e o Farense quase conseguiu 3 pontos importantíssimos, mas claudicou ali no final do jogo. Começando só aqui pelo início desta jornada e deixando o clássico para o fim, o Passos de Ferreira empatou em Braga, que este também foi um resultadozinho algo surpreendente, e que, primeiro porque ambas as equipas vinham numa fase impossível de resultado. E as declarações do Carlos Carvalhal também foram qualquer coisa, diz que a equipa não jogou nada, bola. E pronto. O Gil Vicente que venceu o Marítimo que vinha naquela série fantástica de resultados, travou ali um bocadinho. O Gil Vicente consegue respirar um bocadinho mais de alívio. O Marítimo volta a cair ali mais perto dos aflitos. Falando de aflitos, o Rio Ave está bem perto daquela zona onde não quer estar. Está ali 3 pontos à frente do Boa Vista, mas o Boa Vista tem um jogamento. 3 pontos, não, 2. E o Boa Vista tem um jogamento. Portanto, o Rio Ave Tem está-se que a se pôr pôr a a pau. jeito. Está-se a pôr a jeito. O Sporting, lá está, fez mais uma vez um jogo competente, tranquilo, sem grandes sobressaltos. Pedro Gonçalves marca de penalti. O Paulinho, podem... Aqui, desculpa lá, eu sou mauzinho. Mas quando vi notícias, grande gol de Paulinho e tal. Oh, meus amigos, a bola bate no defesa. E desvia. Não deixa de ser um bom gol, sem dúvida. Mas tem a sorte da bola desviar no defesa e por isso vai mais puxado ao poste. Não foi assim um gol do outro mundo, caso contrário, o remate é à meia da baliza. Mas Paulinho a marcar pelo Sporting, mais uma boa notícia. Já começa a valer o investimento. Depois, jogos de hoje. Tivemos aqui primeiro o Moreirense Nacional. O Nacional conseguiu empatar com o Moreirense de 2-2. Não é que vá servir muito ao Nacional. O Moreirense também já está naquela fase, está mais tranquilinho. O Belenenses sabe, ganha o Portimonense. O Portimonense, mais uma vez, volta também a cair ali mais para baixo naquela Uma zona luta. perigosa. Uma zona perigosa. Voltei lá mais para baixo. Belenenses, de lá se vai conseguindo safar. Apesar de, como eu digo, isto está tudo embrulhadinho. Temos ali Moreirense, Santa Clara, Belenense, todos com 37. Tondela 35, Gil Vicente 35, Portimonense 34, Marítimo 33, Famalicão 31, Rio Ave 31, Boa Vista 29, Farense 28, Nacional 25. Portanto, está aqui uma luta impossível. E de referir que quer o Famalicão, quer o Boa Vista, tem um jogo a menos. Jogo amanhã. O Jogo Famalicão amanhã. joga Santa Clara, também é um jogo fácil, e o Boa Vista recebe o Tondela. Também não são jogos fáceis. Sim. Depois o Farense, lá está, esteve a ganhar até mesmo ao finalzinho, em que um rapaz, aquele jovem da formação chamado Ricardo Quaresma, foi lá resolver empatar o jogo. Curiosamente, numa altura em que Marcos Edwards já tinha entrado para o lugar do Rochinha, que foi o outro marcador de gol. Pensou que aqui eu referi também que o Vitória estava a jogar com 10 desde o minuto 51. Portanto, apesar de tudo, foi Mérito.
foi muito bom, entre aspas, mas foi um bom resultado, tendo em conta as circunstâncias. Estar a perder e a jogar com o menos, conseguir lá e buscar o pontinho já é muito bom. Depois o clássico acabou 1-1. Primeiro marcou o Everton para o Benfica, confirmar o bom momento que tem vindo a atravessar, e depois Mateus Uribe empatou para o Futebol Clube do Porto aos 75. Foi um joguinho mauzinho. Era foi daqueles clássicos que foi mais no querer do que no poder. Foi bem disputado, sim. Várias oportunidades de golo, várias faltas daquelas que é falta do tamanho de um prédio, quando tem de ser. A polémica, é polémica isso. Sempre que haja um Benfica Sporting, um Benfica Porto, um Porto Benfica, um Porto Sporting, vai sempre dar polémica. Não, para mim, pelo menos na minha opinião, não me parece que haja ali razões para polémica. O VAR existe por alguma coisa. Houve 2 golos anulados, dois penaltis que foram revertidos. O VAR está lá para isso. Se reviu os lances e se achou que não era, tudo bem. Pode-se falar de poupar uma expulsão ao Pep por acumulação de amarelos, mas também é tal coisa. Acho que expulsar um jogador ali só ia... Tudo bem, é uma falta dura, mas só ia estragar um bocadinho o jogo. E quando tantas vezes falamos no bom senso que convém que os árbitros tenham, acho que ali, apesar de tudo, imperou também um bocadinho a lei do bom senso e tipo não querer estragar o jogo e deixar a coisa acabar 11 contra 11, e não foi por aí. O Benfica ainda teve uma bola também no ferro do Tarap. O Futebol Clube do Porto controlou mais o erro, que o gol do Futebol Clube do Porto é uma muito boa jogada do João Mário, no lado direito, que assiste o Uribe, mas a defesa do Benfica está completamente a dormir. E também o grande mestre da tática, o Sr. JJ, que faz 2 substituições ali a meio da segunda parte, que tira o Weigl e o Rafa. O Rafa saiu um bocadinho tocado depois da entrada do Pep. E coloca o Tarapte e o Gabriel. Avançou o Pizzi e trocou ali os 2 do meio campo. Que lá está. Depois ficaram os 2 um bocadinho mal na fotografia no gol do Futebol Clube do Porto. Que o Gabriel encosta só aos centrais. O Tarapte, à boa moda de Tarapte, vai atrás da bola até à bandeirola de canto se for preciso. E depois está ali o buraco na entrada da área, que estavam lá 3 ou 4 jogadores do Futebol Clube do Porto com a hipótese de finalizar. Foi para o Mateus Uribe, que fez um bom gol. O Porto também teve oportunidades, lá está, foi um jogo, como eu disse, com oportunidades de parte a parte. Então, o Francisco Conceição também quase no final. O Benfica teve o gol anulado aos 90 mais 3, por fora de jogo, o gol do Pizzi, que foi... Lá está, pode custar aos adeptos, mas se está fora de jogo e não há cá conversa. Mais uma vez, criticar apenas a atitude do Sérgio Conceição. Mais uma vez digo, admiro muito o Sérgio Conceição, não é nada contra a pessoa, mas acho que teve uma atitude menos correta. Depois de toda a polémica também do vai ou não vai para o banco, e mais uma vez as instituições não se entendem. As instituições da suposta justiça no desporto fazerem uma triste figura. Depois o Sérgio Conceição não vai aparecer nem na flash interview, nem na conferência de imprensa, o que eu acho que só lhe fica mal. Ir o adjunto à flash interview, ok, tudo bem, não é por aí. Agora depois não aparecer ninguém do Futebol Clube do Porto na conferência de imprensa, acho que é triste. Simplesmente isso. Lá está, os jornalistas estão lá para fazer o trabalho deles. Iam lá, tudo bem, não estão contentes com o resultado, compreendo. Iam lá, davam a cara, respondiam o que tinham a responder e pronto, faz parte. Com isto tudo, o Sporting basicamente teve o campeonato entregue. O Futebol Clube do Porto basicamente teve o apuramento direto para a Liga dos Campeões entregue. Com 4 pontos de vantagem sobre o Benfica vai ser muito difícil. E o Benfica vai ter que jogar a pré-eliminatória. Portanto, a equipa dos milhões, mais uma vez, a prova que isto do dinheiro no futebol não é tudo. Não é para os maiores da Europa, também ao nível da nossa liga. Isto não é só com o dinheiro que resolve os problemas. Bom,
segunda-feira e terça joga-se a 32ª jornada da Liga Nós. Vamos ver se o Sporting consegue fechar realmente isto a partir assim. Na jornada é dificílimo que seja em contrário. O Sporting tem possibilidade de ser campeão segunda-feira No no espaço, sim, se o Porto perder pontos, o Sporting é campeão automaticamente, sem precisar de jogar com o Boa Vista. Vamos ver se é isso que acontece ou não. Entretanto, Bruno, faço aqui as minhas despedidas. Vemo-nos na próxima segunda-feira, espero eu. Vamos ver o que é que temos para falar nesse dia. Não sei se vai valer a pena planificar o podcast, a não ser nas ligas lá de fora. Com a nossa liga vamos ver o que é que sairá. No entanto, iremos certamente falar daquilo que nos interessa, que é o futebol. Isso é sempre certo. Obrigado mais uma vez pela tua presença. Mando-te aqui um grande abraço e adeus, até à próxima. Abraço, até à próxima.